fazemos a curadoria junto com o conselho, nós sempre procuramos uma linha de inspiração, porque falar só da tecnologia, sem considerar as pessoas que criam essa tecnologia, as pessoas que passam a usar essa tecnologia e os negócios que passam a ter diversas tecnologias, como, por exemplo, nos últimos 60 dias, todos nós estamos aprendendo habilidades de comunicar, de entregar, né, de relacionar usando tecnologia. E nós não poderíamos começar de uma forma melhor se não fosse que não fosse com esta pessoa, com este tipo de profissional. Ele é formado em engenharia de produção pela Unifei, é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em gestão empreendedora pela Fundação Dom Cabral, é um estudioso, um leitor voraz, mineiro como eu, e que gosta de gente, assim como eu. E hoje ele lidera, há 2 anos, ele já passou aí por indústrias como a Whirlpool, depois ele criou uma empresa chamada Integra Commerce, que hoje faz a integração aí, de várias lojas, com vários marketplaces, teve passagem para o Magazine Luiza, mas só que ele é do varejo, porque a família ele cresceu atrás de um balcão, de uma loja chamada Casa Almeida, que fica na cidade de Itajubá, mas era um ser inquieto, do jeito de olhar e pensar soluções, não só para ele enquanto líder, enquanto empreendedor, mas, inclusive, como é que essas tecnologias podem melhorar diversos processos, inclusive eu e você, enquanto profissional. Então, eu quero convidar para essa conversa o Carlos Alves, CTO das lojas Riachuelo. Boa tarde, Carlos. Consegue me ouvir? Oi, Vivi, tudo bem? É um prazer. Te ouço bem, está me ouvindo? Não? Estou te ouvindo sim. Seja bem-vindo, é um prazer te receber e começar contigo esse evento. Nossa, é uma honra para mim, assim, a sua receptividade, abertura e o trabalho e o respeito que eu tenho pelo trabalho que você e todo o E-Commerce Brasil exerce no país, a influência, a formação em que vocês se propuseram a estar, é realmente digno de honra, de tapete vermelho, e eu, como sempre te disse, sempre estarei disposto, aberto a partilhar, conversar, aprender, e estou aqui mais uma vez, super disponível, super à disposição para trocar ideia com vocês a respeito de gente, de tecnologia, de momento e de qualquer outra coisa que eu consiga contribuir. Muito bem, muito obrigada, Carlos. Vamos para a nossa primeira pergunta. Carlos, eu vou começar fazendo umas perguntas para você e depois nós vamos tirar umas 2 ou 3 que estiverem no chat. Então, o foco, pessoal, para ajudar a pensar nas perguntas aí, são tecnologias e pessoas, tá bom? Liderança, colaborador. Neste sentido, olhando para o futuro do e-commerce do ponto de vista desses 2 eixos. Carlos, na sua visão, o que a tecnologia nos ensinou no e-commerce nos últimos 60 dias? O que você aprendeu de novo? Adoro essa pergunta. É assim, eu poderia dizer que a tecnologia, ela se mostrou como se eu tivesse que fazer uma metáfora que veio à minha cabeça agora da pergunta, eu diria quase como um urso adormecido após hibernação, em que ele precisa acordar, senão ele vai ser tomado pelo clima, água ou o que estiver vindo, né? Eu diria que a tecnologia ela se mostrou, os holofotes todos virados para ela nesse momento, completamente necessária para a continuidade, sobrevida ou evolução das companhias no momento em que o contato físico se tornou, por uma obrigação e não por uma opção, algo raro, né? No momento que você tira uma crença, e isso é uma das coisas que a gente discute muito, é muito difícil você quebrar um paradigma se você não coloca outro no lugar, né? Você não deixa de acreditar simplesmente em uma coisa para não acreditar em outra. E o que a tecnologia nos ensinou, ou me ensinou, respondendo essa pergunta, é que ela
conseguiu trazer uma nova crença. Ela conseguiu trazer um novo paradigma que muito se falava em livro, muito se falava em palco. Alguns já adotavam e já acreditavam como estratégia de negócio. Então, eu me lembro e via muitas empresas falando da importância da tecnologia sem efetivamente dar a devida atenção, o devido investimento, o devido CAPEX, para que isso fosse executado ou tangibilizado dentro da instituição. E hoje, ela simplesmente, quando você precisa, ela não é mágica, né? Então, essa é uma outra coisa que eu aprendi. Tem uma frase que eu escutei uma vez que eu adoro, uma das minhas formações é teologia, então formei em teologia também. Eu adoro uma frase que diz que milagre só Deus que faz, o resto a tecnologia consegue fazer, né? É E no momento verdade. que você não tem, nunca acreditou verdadeiramente, você tira a possibilidade do milagre e fica só o tangível, tem empresa que conseguiu mostrar a eficiência de um trabalho de décadas ou de anos. Tem empresa que efetivamente entendeu o quanto estava atrasada, o quanto estava com os seus ambientes tecnológicos obsoletos e entraram em desespero, né? Então, eu vejo Sim. acontecer com essa abertura da força, eu vejo acontecer do desespero a empresa surfando na onda, a pessoas evoluindo roadmaps que talvez levariam muito tempo sendo executados em tempo recorde, né? Muito Verdade, Carlos, planejamento, etc. verdade. Uma das coisas que nós temos visto, e isso de você falar que a tecnologia ela não faz mágica, mas tem muito trabalho, sim, por parte e das pessoas e para entender, muita loja está fechada, né, de várias categorias que não são essenciais. E aí, Carlos, nós temos visto muito dono, muito empreendedor, muito preocupado com isso, e dizendo assim, agora eu quero digital. E aí tem gente que diz assim, mas será que o digital é para mim? O e-commerce é para mim? O uso da tecnologia na minha mercearia, aqui na loja do armarinho, é para mim? Essa tecnologia, na sua visão, para essas empresas que estão fechadas, o digital é para todos? Se sim, Carlos, como os pequenos e médios podem pensar a tecnologia para a venda daqui para frente? Muito bacana. Assim, respondendo de forma muito direta, sim, com certeza absoluta é para todos, né? Eu acho que a tecnologia ela vem... lógico que existem múltiplas definições, eu vou trazer uma à luz do contexto que a gente está falando. Eu diria que a tecnologia ela tangibiliza ou ela digitaliza, automatiza movimentos ou energia a dispêndio de qualquer tipo de ação. Então, se eu preciso executar uma ação de venda, uma ação de manter o meu negócio, uma ação de continuar conectado ou estando com os meus clientes, eu diria que sim, a tecnologia tem múltiplas maneiras para que isso aconteça, né? Então, todos nós, se a gente considerar o contexto atual, Vivi, mesmo que a gente queira fugir desse tipo de discussão até um pouco mais filosófica ou teórica, todos nós estamos conectados. O fato de termos uma rede, um WhatsApp, termos uma rede social, termos qualquer tipo de ligação que está online a todo tempo, de forma assíncrona, podendo ser acessado ou acessar qualquer outra pessoa que está nessa nossa rede, já nos põe em iguais condições de outras empresas ou pessoas que querem e precisam se manter ou sustentar ou fazer o seu negócio aparecer. Então, eu te diria que com a tecnologia podendo democratizar de forma muito direta, de forma muito abundante a todos os negócios, a segunda resposta eu daria, começa simples, sabe? Às vezes a gente vê e escuta colocar muito distante a tecnologia como se fosse algo complexo. Ela pode até ser complexa ou ser construída sobre ambientes e arquiteturas que ganham um grau de sofisticação e complexidade no tempo, mas ela não nasce complexa, ela não precisa ser assim, né? Então,
para o pequeno e médio, na linha de raciocínio que você colocou, eu te diria que sim, a internet está aí para todos, o digital está aí para todos. E também sim, comece muito simples. Comece com a sua rede de amigos, comece criando maneiras de proporcionar um pagamento fácil, uma transação fácil. Entenda qual é a ação que você precisa e tangibiliza isso de forma digital com múltiplas ferramentas, seja a adoção de uma rede social a partir de múltiplas opções de meios de pagamento, seja simplesmente através de grupos de transmissão ou amigos. Então, as formas, elas variam, e se você olhar para negócios que nem eram tão digitais, mas que já consideravam a variável de eu não precisar estar fisicamente no local para que o meu negócio aconteça. Então, vou dar um exemplo simples, que é um Disc Pizza, uma pizzaria que ela já funcionava, ela não está conectada, mas ela está interligada, ou seja, conectada é quando você está always on, né? Interligada é quando você varia conforme a demanda e oferta do receptor ou do emissor. A partir de coisas muito simples, você consegue fazer coisas criativas, né? Você consegue sensibilizar, tocar as pessoas que estão próximo, você consegue agregar. Nós estamos na era do compartilhamento, então compartilhar com outros lojistas, outras empresas, outros empreendedores em situações similares, que juntos podem criar listas de transmissão para múltiplas opções e unir o last mile, ou seja, o céu é o limite na criatividade, uma vez que quando existe a necessidade, essa passo seguinte, eu diria que quanto mais simples você for, maior o sucesso que você vai ter no curto prazo. E depois você vai sofisticando, e depois você vai melhorando, e depois você vai buscando ferramentas que dão mais gestão, que dão mais visão, que dão mais indicadores, mas no começo, faz o seu negócio viver, né? Faz o seu negócio sobreviver. É isso. Ocupa a sua cabeça. Bacana. Carlos, esse é um evento que nós vamos passar hoje à tarde, amanhã à tarde, falando aí sobre o futuro da tecnologia, usando para o varejo. E nestes 60 dias, eu sei que tu deve ter estudado demais, não só do negócio onde você está, mas sobre as pessoas. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco quais tecnologias que você viu, ou aqui no Brasil, tipo essa de juntar, sabe, de resgatar o velho e bom delivery, mas de uma outra forma, já com o meio de pagamento, em vez de me mandar a maquininha, por exemplo, isso que você está falando. Quais as tecnologias mais se destacaram nos seus estudos e leituras nos últimos 60 dias? Bom, Vivi, vamos lá. Eu queria até fazer um preâmbulo a essa resposta das fases que a gente viveu nesses 60 dias dentro da área de tecnologia, né? Porque aí, olhando sob a ótica até da nossa companhia, a gente entendeu que de um dia para a noite a gente precisava colocar 100% dos nossos colaboradores que trabalhavam com algum tipo de interação sistêmica em suas casas, conectados aos ambientes, mantendo ou aumentando algumas vezes a sua produtividade, seja através de continuidade do exercício da sua atividade nos ERPs ou nos sistemas internos, seja através de videoconferência ou a soma de todas essas coisas, né? E nós passamos, sob o olhar das pessoas e sob o olhar das tecnologias, eu vou levar as duas respostas em paralelo, eu te diria o seguinte: o primeiro momento foi um momento de extremo desespero, em que a gente entendia que precisava trazer para pessoas, usuários de níveis diferentes de entendimento de como a tecnologia funciona, e nem todos precisam saber absolutamente tudo, mas o fato é que a gente saía de uma condição de zona de conforto e precisava entrar numa condição descentralizada, distribuída, porém operacional, mantendo planejamento e mantendo execução. Então, o nosso primeiro grande ponto de atenção foi como eu consigo colocar essas pessoas em suas casas, conectadas, fazendo com que elas se loguem, fazendo com que o ambiente seja o mais próximo de um ambiente operacional dentro da companhia e dê condições para que elas conversem entre si
em reuniões que, num primeiro momento, foram extremamente acentuadas e depois isso entrou num ambiente mais cadenciado. Então, as primeiras tecnologias foram... posso falar nome mesmo para fazer... Eu não quero fazer jabá para ninguém. Você quer que eu fale da tecnologia, citando inclusive nomes, ou falando pode simplesmente citar, sem sobre problemas. quais foram as tecnologias? Não, pode citar Ok. os nomes das tecnologias, o que você usou, enfim, passou a usar, e está na sua meta aí para o futuro, para continuar usando ou começar a usar. Show de bola. Então, a gente utilizou, primeiro, duas soluções importantes para a gente, Global Protect e Citrix, foram duas soluções de VPN Compliance que a gente utilizou de conexão, né? Então, nós tínhamos os ambientes, nós organizamos, precisava de duplo fator de autenticação, precisava aumentar o nível de segurança, porque a gente imaginava que viria uma onda de ataque cibernético. Então, a gente fez esse movimento e essas duas ferramentas foram extremamente importantes no processo de conexão e manutenção de todos os nossos ambientes. E depois, como sistema de videoconferência, a gente utilizou o Teams da Microsoft, que tem sido e se mostrado extremamente eficiente, a ponto de, para você ter uma ideia, a gente tomou uma decisão na diretoria executiva que todas as reuniões, agora, isso já é setado, mesmo pós-Covid, independente de quando ele acabe, 100% das reuniões elas já vêm embarcada a opção de você entrar remoto. A gente vem substituindo todas as soluções de videoconferência física todos os nossos colaboradores têm hoje acesso a essa ferramenta para fazer as suas reuniões e videoconferências. Então, essas foram ferramentas fundamentais no processo inicial de manutenção e continuidade do trabalho, né? Bacana. Na sequência, a Sim. gente, o Slack, dentro da tecnologia, o Slack continua sendo uma ferramenta de comunicação e democratização da informação que a gente sempre usou e fortaleceu e continua usando, né? Então, integrado com as outras que eu disse, ela está fluindo super bem, né? Então, esse seria o nosso stack utilizado ou que tem sido utilizado para nosso processo evolutivo. Depois a gente vem com o Gira, segue Visão Kanban e todos os jobs dentro da tecnologia. Existia os Kanbans físicos, que eram cheio de post-it, como você vê aqui atrás. Hoje, em especial, eu estou no centro de distribuição do e-commerce aqui, viemos fazer uma reunião de diretoria executiva por aqui hoje. Eles deram lugar ao Kanban no Gira, então a gente segue fluindo com os nossos projetos. E no lado humano, nas pessoas, a gente entendeu e passou por 3 fases que foram muito nítidas, sabe? A gente entrou num processo de histeria e preocupação, em que a gente, como diretoria, se preocupava excessivamente com o bem-estar de absolutamente todos frente a tudo que a gente estava vendo. Depois, foi um período de acomodação, aí falando só exclusivamente de tecnologia, existia uma mistura de acomodação, uma vez que a gente já tinha home office como parte do nosso dia. Então, não foi diferente o time estar em full home office, porque já trabalhávamos em home office 1 ou 2 vezes por semana, mas a euforia de executar, replanejar, repensar aquilo que a gente teria que priorizar frente a uma necessidade versus oportunidade de curto prazo ou algum planejamento que necessitaria de um nível ou esforço maior, porque sensibilizaria o ambiente produtivo e que, nesse momento, os ambientes produtivos estavam parados e a gente poderia antecipar um grau de risco menor. Então, passamos um momento grande dessa euforia, depois uma adequação das tarefas domésticas, né, em que todos acabaram compartilhando e dividindo muito mais atividades domésticas, os que tinham filhos, que têm só esposos, os que são sozinhos, os que moram com o pai, e aí o mãe eu tinha para todo jeito. Depois entramos num processo do hábito e partimos para um processo perceptível de busca por interatividade. Então, a gente foi navegando. Então, quando a gente volta para a tecnologia, a gente navegou de, manter um foco no planejamento, reuniões diárias, utilizando todas essas ferramentas que eu te falei. Depois, um acompanhamento dos projetos ou replanejamento. Eu participei praticamente de todos os times
no desenho do replanejamento para que a gente conseguisse fazer ou entregas de curto prazo ou mexer em ambientes sensíveis. E agora no entretenimento, a gente começa a fantasia, começa a utilizar roupa de super-herói por semana, começa a fazer campeonato de videogame, Fortnite, Clash Royale. Essas são ferramentas de trabalho importantes também, sabe? Nesse momento em que a gente termina a jornada às 6 horas, 7 horas, porque tem um FIFA para jogar, um campeonato que a gente estabeleceu, um Fortnite que a gente está começando a colocar os nomes, os nick, o Clash Royale que está começando agora, um time se organizar, Momentum, podcast, e aí começam a surgir novas criatividades que ajudam a passar um pouquinho dessa angústia que tudo isso está causando. Né? Bacana, Carlos. Carlos, eu vou trazer agora perguntas que estão no chat, tá bom? Assim, eu vou trazer primeiro a da Patrícia de São Bernardo, claro. E ela pede 2 dicas práticas que você adotou, por exemplo, com os seus colaboradores, em um modelo de negócio onde a venda online, e aqui, Patrícia, eu já vou dizer, a venda online ela não tira a venda física de vendedor. Ela pode ter formas de trabalhar de forma integrada, Carlos. Então, neste ponto, Patrícia, eu já estou te dando uma tranquilidade aqui antes do Carlos responder de que não vai ter entendeu? Essa exclusão. Talvez tenha uma complementação. Carlos, por favor, como é que você vê essa integração entre loja física, quando voltar, loja online? Vamos falar um pouquinho de Omnichannel? Integração e gestão de equipes? Opa! Vamos lá. Bom, Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela sua participação aí no fórum e no grupo e com a sua pergunta, que acaba sendo esclarecedora para mais gente. Reforço muito o que a Vivi está falando. Eu acho que nós vivemos numa era que as coisas já se misturam, né? A conexão do cliente e a partir do próprio comportamento deste cliente, e todos nós somos clientes em alguma medida, em algum momento, já é com a marca. Ela não importa mais tijolo e cimento ou internet. A relação é com a marca. A jornada é minimamente esperado, principalmente para as gerações mais novas que estão crescendo, que você o conheça independente da forma como ele se relacionou com a sua marca. Então, quando você parte desse pressuposto, em hipótese nenhuma você deve imaginar ou cogitar a ideia de uma competição. Eles nunca serão uma competição, mas eles são complementos exponenciais, e não é simplesmente um complemento aqui mais ali. Ele é exponencial, literalmente, onde você pode, e aí trazendo inclusive dicas práticas, né? Você pode entender que você tem uma rede de colaboradores que, por um motivo de força maior, não estão nas lojas atendendo aquele cliente que proativamente saiu da sua casa ou do seu ambiente e foi ali para ter uma experiência. Você tem aquela força de trabalho, né? Então, quando você utiliza essa força de trabalho para continuar encantando, para continuar tocando, para continuar fazendo a sua marca ser lembrada com aqueles e novos clientes, você começa a enxergar isso numa visão diferente, em que o cliente está muito no centro de toda e qualquer interação que você queira fazer. Eu estou querendo escapar de jargões, mas o que eu queria te dizer é que o seu vendedor na casa dele, ele pode ser incentivado a ganhar receita, comissão, bônus ou qualquer premiação que você estabeleça dentro das suas políticas a partir de contatos da própria rede de microinfluência dele. Ou, se você tiver uma boa gestão sistêmica garantindo o LGPD, você pode, inclusive, apoiar ou potencializar em fazer um primeiro gatilho, uma primeira iniciativa ao cliente para que ele, se tiver interessado, fazer contato com o seu vendedor remoto, que continua sendo um vendedor, né? Continua tendo a possibilidade. E aí você tem múltiplas formas. Você pode fazer via empresas de chat, WhatsApp, Telegram e qualquer outra que você entenda que faça sentido. Você pode fazer através de social commerce, você pode fazer através de SMS,
você pode fazer através de múltiplas formas de contato, por e-mail marketing e qualquer outra forma de contato que você tenha na base sua e autorizado pelo cliente, é claro. Uma vez que isso é parte de um patrimônio, de uma relação já previamente construída com o seu cliente, você pode acabar criando a velha e antiga venda, desde os fenícios, a velha e antiga venda assistida, porém sobre os novos paradigmas, né? Então, utilize a sua força de venda para continuar representando a sua marca pela forma que você tiver mais facilidade, com links de pagamento, todos esses wallets de pagamento, todos esses adquirentes, subadquirentes, tem hoje lá um link que você consegue mandar para gerar um boleto ou para fazer um pagamento via cartão de crédito de forma muito trivial, né? Então, o que eu te aconselho é, mais do que nunca, se apoie nesse time e aprenda. E aí eu acho que tem um mega exercício que, a partir do momento que tudo voltar ou que as lojas reabrirem, você talvez tenha encontrado um novo normal, né? Uma nova oportunidade de você se conectar, se relacionar e estar com o seu cliente aonde, como, quando e da maneira que ele quiser, e não que nós, que pensamos de forma cartesiana naturalmente, aí sem nenhuma crítica a ninguém, mas o pensamento humano é um pensamento cartesiano natural, né? Um pensamento de pipeline, pensamento de processual. Quando a gente vira o jogo e coloca o cliente e fala assim, olha, é a partir de um comportamento e as atitudes passam a ser comportamentais, elas ganham múltiplas formas da gente interagir. E isso traz novos paradigmas, como eu disse lá no comecinho do papo, quando você tira uma crença, você tem que pôr outra no lugar. Se você tem um novo paradigma, você tem um novo desafio, você potencialmente tem a oportunidade de criar, e quando você cria, ou você é disruptivo e traz algo que você não tinha, ou você é inventivo, incremental e melhora muito aquilo que você já tinha, né? Então, não sei se eu respondi, Vivi, ou se eu dei volta. Sim. Você acabou respondendo, inclusive, uma pergunta aí do Leonardo Afonso Machado, que é o uso das redes sociais também para poder alavancar a venda, né? Ele estava perguntando como é que poderia ser, e você acabou respondendo também na sua pergunta aí uma dúvida do Luiz Gabriel Diniz, onde ele está a preocupação, né, com os canais e de sobreposição ou extinção, e não tem nada disso. Carlos, assim, muito obrigada, muito obrigada. Eu queria que você deixasse aí uma frase assim do que você percebe, uma frase, qualquer outra coisa da tua visão. Qual é o futuro do e-commerce? Olha que pergunta boa. Olha, você sabe que eu sou um apaixonado pelo e-commerce, né? Eu cresci, nasci, me desenvolvi, todas as oportunidades da minha vida vieram a partir do e-commerce. E é algo que eu acredito fortemente, que o comércio ele é a prática mais antiga existente na humanidade. Ele ganha outras formas, ele ganha novas maneiras, ele ganha novas oportunidades para que a gente consiga seguir um processo de interação entre um que quer se desfazer de algo e outro que quer aquele algo que esse um se desfez. Seja através de uma troca monetária, seja através de tempo, seja através de produtos que são intercambiados, né? Então, eu acredito que o e-commerce vai ganhar uma aceleração muito grande, no espaço de tempo muito menor do que ele já ganharia, porque para mim era um fato. Antigos paradigmas de que o e-commerce compete com o físico, ou o e-commerce ele não é rentável, ou o e-commerce é só uma forma de você dizer que está up-to-date com as coisas do mundo moderno, ele passa a ter um protagonismo cada vez maior na estratégia das empresas, né? Eu acho que a gente supera, inclusive, o e-commerce simplesmente como uma plataforma de compra e venda, e ele passa a ser um meio digital a qual a gente vai se relacionar, a gente vai capturar feedback, a gente vai ofertar produtos e serviços, e a gente vai evoluir, crescer, desenvolver, falando como CNPJ, né? Como empresa, como pessoa sempre, mas como empresa para o futuro dos nossos negócios, para a solidez e futuro dos nossos negócios. Então, eu acredito que nós ganhamos
infelizmente, lógico que eu não estou feliz em nenhum momento com tudo isso que está acontecendo, não é uma alusão ao que o Covid nos causou, é realmente ruim, tem muitas pessoas morrendo, mas quando eu olho exclusivamente sob a ótica do e-commerce, aí é por isso fazer um disclosure muito, muito claro nisso, eu diria que ele ganhou um processo de celeridade importante para este mercado a qual nós estamos e estamos trabalhando para desenvolver. Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo. Obrigado pela nossa conversa. É sempre um prazer ter esse momento contigo. Infelizmente, ele é raro, como eu gostaria. Muito obrigada por começar o evento junto com a gente. Obrigada, querido. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto, Vivi. Parabéns ao E-Commerce Brasil e todo mundo que está trabalhando, participando. Eu acho que cada vez mais vocês têm um papel fundamental na formação, na construção cultural, na construção e na seriedade com que o e-commerce vem trilhando no país. Não tenho dúvida nenhuma que o E-Commerce Brasil, como pessoas profissionais e instituição, tem e teve e terá um papel fundamental nessa formação. Parabéns, Vivi. Muito obrigada, querido. Obrigada mesmo. Um abraço. Pessoal, nós vamos voltar. Obrigada, querido.